Eu quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui uma semana a mais caminhando nesta série de lições, a carreira que nos está proposta, que fala da nossa jornada como crente. A porta é um dia só, um momento só, uma entrada só, nós entramos pela fé em Jesus. A porta é Jesus, mas depois de entrar, nós experimentamos uma jornada que para cada um de nós teve um tempo diferente. Alguns estão na fé há 10 anos, outros há somente 10 dias, e somente Deus sabe o tempo que ainda estaremos nessa jornada. Então, essa série de lições é verdadeiramente prática para as nossas vidas como crentes, e hoje nós vamos estar estudando a lição de número 6, que é intitulada As Nossas Armas Espirituais. E quando eu estava aqui, nos últimos momentos antes de começar este vídeo, eu refleti uma coisa de certa forma interessante. Muitas igrejas, e eu falo fora da nossa denominação, e algumas, por que não, até dentro da nossa denominação, fazem da luta espiritual, da realidade de guerra, de luta, porque aqui fala de armas, não é? Das armas espirituais, de uma batalha espiritual, uma dramatização e uma realidade quase cinematográfica e de uma maneira de lutar drasticamente diferente. Muitas coisas são colocadas como se tudo aquilo fosse necessário para a batalha espiritual. No entanto, nós vamos perceber que neste roteiro de estudo, e eu estou falando com você, professor, que é discipulador de um grupo de alunos, você que é pai, que é mãe dentro da sua casa e que às vezes pode ser questionado ou até por você assistir alguma pregação ou alguém, enfim, que fale sobre este assunto ou talvez um livro de batalha espiritual. E a colocação que eu gostaria de começar como início, introdução da nossa aula é essa, que a nossa denominação, através desta série de estudo, e veja que aqui está aquilo que o pastor aqui escreveu, que é um pastor de igreja, aleluia, alguém que tem experiência no ministério, e eu quero entender claramente que tem experiência vívida com a batalha em realidades espirituais. Não são trazidos para nós coisas como essa que nós lemos fora, vemos fora e ouvimos fora. E a pergunta para mim e para você seria por quê? Será que os nossos pastores da Assembleia de Deus não entendem de batalha espiritual? Ou será que aqueles que estão vendendo uma guerra cinematográfica é que estão fora daquilo que verdadeiramente, biblicamente, nós devemos observar? Eu quero fazer uma observação pessoal quando eu olho para estes dois lados. Qual é, irmã? É que a Bíblia ensina, e hoje nessa lição nós vamos ver claramente a pessoa de Jesus sendo este que nenhum de nós jamais viveu tal realidade de vir do céu. Jesus foi alguém que foi encarnado, ele é Deus encarnado. Então, nenhum de nós viveu ou é coisa semelhante. Nós fomos criados, o nosso espírito foi criado no ventre materno, foi criado por Deus e posto em nós no ventre materno, amém? Ora, no entanto, Jesus foi a única pessoa que tem a consciência explícita, clara, da realidade espiritual. Então, quando Jesus fala do diabo, ele não aprendeu na Bíblia Sagrada, como eu e você, sobre o diabo. Nem aprendeu também por experiências espirituais de alguém que talvez não foi crente e teve experiências espiritual com o reino das trevas, teve possessão demoníaca, ou viu alguém possuído, ou enfim, assistiu a alguma realidade como essa no lidar com as coisas das trevas. Jesus não precisou viver nada disso porque ele conhece a realidade. Desde o tempo que Lúcifer estava, não é, no céu, nós estudamos isso um pouco na aula passada, até a realidade presente, muito mais coisa, inclusive, do que aquilo que nós conhecemos. Então, se Jesus, que conhece a realidade, lutou desta maneira que nós vemos na Bíblia Sagrada e nos ensinou da maneira que nós vamos aprender nesta lição, comentada por um pastor, como dissemos, de renome dentro da nossa denominação e de tempo pastoral, com experiência, glória a Deus por isso. Então eu entendo que esta é a realidade que Deus propõe para nós. O demais é demais. Nós da nossa denominação, os nossos pastores, os nossos evangelistas, aqueles inclusive que estão na frente da guerra, aleluia, nas casas, visitando pessoas que estão possuídas, que estão, enfim, vivendo uma vida em contato direto, enfim, não sei se existe nada pior do que ser possuído. No entanto, esta realidade da vivência com o reino das trevas, com demônios, irmão, com coisas extraordinariamente raras para nós que não temos nenhum conhecimento,
nenhum lidar com isso. Mas o que é que eles precisam para vencer? Eles precisam daquilo que Jesus propôs para eles. O que a Bíblia diz é em meu nome, orar. É o que nós vamos estar falando nesta lição. Então, toda esta colocação cinematográfica, que hoje nós possamos ser lembrados, aleluia, que o evangelho de Jesus é simples. E este Jesus a quem nós seguimos nos explicou quem é o diabo, aquilo que ele tem intenção de fazer, aquilo que ele faz, que ele pode fazer, aleluia, e como vencê-lo. E é neste sentido que nós vamos aprender. Porque alguns de nós, às vezes, falam, mas olha, vamos estudar de armas espirituais, você leu a lição, o comentário e disse, é oração, é a palavra de Deus, é o jejum, mas isso é como se fosse uma mesmice, como se fosse algo pequeno. Mas a verdade é que nós não temos tomado, aleluia, na virtude do que nos é ensinado, o pequeno, porque é no pequeno e no simples, aleluia, segundo a palavra de Deus, que nós somos instruídos, mas com a autoridade que só vem de Deus, no reino de Deus, para combater a realidade das trevas. Existe realidade das trevas? Claro que existe. Nenhum de nós, nem pastores, nem servos, aleluia, humildes, crentes, vamos e podemos negar que exista o Satanás, como existem demônios, como existem pessoas endemoniadas, mas para além disso, colocações extraordinárias de buscar compreensões nas coisas do reino das trevas e trazer alusões, né, que nós vemos e lemos de coisas, patamares e etc, e profundidades e etc. Não, irmãos, o sangue de Jesus até hoje tem o mesmo poder. O nome de Jesus tem o mesmo poder e foi ele que nos ensinou como combater e nesta lição nós vamos estar falando das armas espirituais. Amém? Dividimos o nosso estudo, o nosso lindo roteiro, o nosso esboço, que é intitulado As Nossas Armas Espirituais, em 3 tópicos. O primeiro dele é por que precisamos das armas espirituais. O segundo deles é quais são as 3 armas espirituais. E o terceiro, Jesus usou armas espirituais. Amém? O nosso primeiro tópico que diz por que precisamos de armas espirituais, eu retirei ele da nossa lição no primeiro tópico, focando, porque o primeiro subtópico é introdutório, no segundo e terceiro subtópico, que diz as estratégias do inimigo e o chefe de toda força do mal, que é o diabo. E eu nomeei estes subtópicos com estes 3 seguintes. O inimigo quer nos tentar. Segundo, o inimigo quer nos enganar. E terceiro, o inimigo quer nos enfraquecer. Em outras palavras, por que é que nós precisamos de armas espirituais? Quem tem arma precisa para quê? Para lutar, para se defender. E parte da defesa é o ataque. Amém? Glória a Jesus. Então, nós precisamos de armas somente porque nós temos um inimigo. Se nós não tivéssemos inimigo no céu, onde nós já terminaremos essa jornada, é o fim da nossa jornada, nós não teremos armas espirituais. Aleluia! Nós precisamos das armas espirituais porque estamos numa jornada e que nós temos inimigos. Nós, na aula passada, estudamos sobre os 3 inimigos. O foco nesta aula é no inimigo chamado diabo e por causa disso nós vamos ver nestes 3 subtópicos, nos tentar enganar e enfraquecer e nisso é que vamos estar meditando. Mas se você gosta do nosso roteiro e quer aprender como fazer um roteiro como esse, eu disponibilizei já para você um curso relativamente curto, mas que eu vou levar você passo a passo. Eu vou levar você para dentro da minha casa, para a mesa, aonde eu estudo, aonde eu leio os tópicos, os subtópicos, inclusive o texto áureo, a leitura bíblica, o que é que a professora Manuela pensa, como é que ela vê as coisas na lição para gerar um roteiro, um esboço como este que ela faz todas as semanas. Então, se você tem curiosidade ou a intenção de aprender, aprofundar a como compor um roteiro, como nós fazemos, este curso já está disponível no site profmanuelabarros.com e você pode estar acessando, o link vai estar na descrição e assim os irmãos podem já tomar parte dele. Vamos ao nosso primeiro tópico então. O inimigo nos quer tentar. Lucas 4:1, o texto diz o seguinte: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado
pelo Espírito ao deserto. Este é o texto que nós vemos na leitura bíblica em classe. Você sabe que este é o versículo que fala na versão de Lucas, porque existe este mesmo texto na versão de Mateus, que é um pouco mais longa, da tentação de Jesus no deserto. Então, ele foi para o deserto, não é, levado pelo Espírito ao deserto, e logo no seguinte versículo diz: 40 dias foi tentado pelo diabo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que o diabo, ele tenta, ele é um tentador. E na vida de Jesus é importante nós como crentes, observarmos ao nosso mestre. Quem é o nosso mestre? Se nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo. Aleluia! E muitas vezes Jesus usou palavras como essa. Ele disse: olha, se eu sofri isso, não é debalde que vocês também vão sofrer. Se eles me perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. Semelhante, a gente vê a questão da tentação, e nós sabemos disso na prática. Paulo também escreve sobre isso nas suas epístolas, não é assim? Então, ele estando nesta preparação espiritual para o seu ministério, ali onde ele foi tirar aquele tempo de jejum, você vê que o diabo aparece para o tentar. 1 Tessalonicenses 3:5, mais um texto para nós. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Quem é que está falando aí? O apóstolo Paulo. Com quem ele está falando? Com os crentes de Tessalônica. O que é que Paulo está falando aí? Ele me parece nervoso, como um pastor, como um plantador de igreja, como um apóstolo que abriu a igreja, que ensinou o evangelho, que discipulou aquelas pessoas, mas que agora estava distante. Ele disse: olha, eu estou mandando alguém porque eu quero descobrir como é que vocês estão, porque eu estou temendo que o tentador, quem é este tentador? O nosso inimigo, os tente, não é? Os engane, e o trabalho nosso, que foi o quê? Trazer-vos ao evangelho, que foi firmar vocês na fé, né? Discipulando no conhecimento da palavra, do evangelho, da graça de Deus, viesse a ser inútil. Como aconteceria isso? Se eles se desviassem, se eles se perdessem do caminho, se eles ouvissem ou dessem ouvidos a uma outra doutrina. Então, Paulo, preocupado, enviou alguém para que soubesse como está a fé da amada igreja em Tessalônica. Por quê? Porque há um inimigo que nos quer tentar. Terminamos este texto com Efésios capítulo 6 e versículo 11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Mais uma vez aparece o nome do nosso inimigo aqui. Mais uma vez agora Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele nos manda revestir de armas, da armadura de Deus. Para quê? Para permanecermos firmes. Por quê? Porque este inimigo é astuto. E eu, quando escuto esta palavra, irmão, eu tenho temor. Porque o que eu vejo muitas vezes no nosso arraial evangélico é uma, por que não dizer, soberba de quem tem, de quem é de Deus, de quem tem o conhecimento, de quem jamais pode cair, como se o diabo jamais pudesse enganar a nós por aquilo que nós já conhecemos, já temos, e a espiritualidade, seja qual for aquilo que cada um coloca. Mas quando eu vejo o apóstolo Paulo, repetidas vezes, colocando palavras como essa, que diz: olha, irmãos, nós precisamos da armadura de Deus. E quando eu falo isso acerca dos evangélicos, é que tem esta pujança, mas não aparentam, ou seja, não há uma busca das armas espirituais, de vida verdadeiramente espiritual. É como se fosse só uma capa, uma proteção, mas sem pagar o preço. Porque nós vamos ver aqui nesta lição que as armas espirituais custam um preço para nós, humanamente falando. Oração, fé, jejum, estudo, meditação na palavra de Deus são coisas difíceis para nós fazermos. E na verdade, irmãos, quanto tempo nós gastamos burilando as nossas armas espirituais, crescendo nestas armas espirituais? Muito menos do que deveríamos.
Aleluia. Então, a nossa pujança deveria ser tornada em humildade, como Paulo aqui humildemente fala, ensina aos irmãos de Éfeso, irmãos, se revistam das armas espirituais, para vocês permanecerem firmes contra as astutas ciladas. E cilada é o quê? É o que você não vê. Quem põe cilada não põe de uma maneira com plaquinha dizendo, olha, tá aqui. Não. Astúcia fala de uma sagacidade, de uma maneira de enganar que você não vai perceber. Quem é astuto planta uma semente sem você perceber. É simples nós entendermos isso se nós formos ao Éden. O que o diabo fez com Eva? Mostrou a criação de Deus. E muitas vezes nós estamos dos púlpitos, ouvindo palavras supostamente, olha, de Deus. Isso Deus fez, isso é o Deus quer, isso é criação de Deus. Mas a oferta espiritualmente não é a oferta de Deus, porque não é a oferta da obediência, aleluia. A oferta de Satanás para Eva foi dizer, tá vendo? No entanto, aquele fruto, aquela árvore era proibida. Foi Deus quem criou? Foi Deus quem criou. Mas é proibido. Aleluia. Há coisas que nós vemos que, tudo bem, é de Deus, é a criação do homem que Deus fez, e as pessoas ligam, mas é do mundo, irmãos. É o espírito do mundo. Mas o diabo é astuto e disse, olha lá, você está vendo como a árvore é bonita, como o fruto é bom para se comer e dar conhecimento? E aí acrescentou. E esta sagacidade, esta cilada, esta astutícia, diz Jesus que ele é um mentiroso desde o princípio. Então nós temos, irmãos, se Jesus nos faz entender, se Paulo escreve, fazendo-nos entender que este é um tentador, que é um inimigo, que é astuto, irmãos. Nós não podemos desfazer, pelo contrário. A cada dia devemos orar ao Senhor. Senhor, ajuda-nos, guarda-nos, permite-me, Senhor, me revestir. Tome um tempo de oração, nós vamos estar falando aí, na realidade de realmente se defender espiritualmente para não cairmos, Senhor. Protege. Eu que leio, às vezes, alguns livros, não é? Até para ensinar algumas coisas, e às vezes eu vejo coisas e às vezes eu não vejo, sinto, tive experiência com isso. E eu digo, de onde aconteceu isso, Senhor? E uma certa vez foi tão forte em mim que eu fui ao meu pastor. Eu digo, pastor, não sei o que está acontecendo. Ele disse, minha filha, você leu uma literatura como essa, e era cristã, irmãos. Era cristã. Não era dos nossos, no melhor dos sentidos, mas era cristã. E ele disse, você leu desguardada, minha filha. Uma literatura como essa vem do poço do abismo, minha filha. A gente lê guardado, revestido pelo sangue de Jesus. E aí o que ele me disse? Você tem que jejuar até sentir esta liberdade. Então nós vamos estar falando da prática dessas armas espirituais que são realidade. Ninguém precisa fazer nada cinematográfico para isso não, irmãos. Mas é uma realidade. E eu que sou crente santa, que quero fazer o melhor, que busco servir a Jesus, que posso ser, irmãos. Aconteceu. Nada do fim do mundo, mas uma falta de saúde, algo raro, algo esquisito. E eu fui ao meu pastor para perguntar, e ele disse, você se tirou, foi desguarnecida, leu como está lendo qualquer outra coisa. Não pode, tem que ler revestida, que Deus nos guarde em nome de Jesus. Por quê? Porque o diabo é astuto, ele quer nos enganar, e com este testemunho eu digo, ninguém é ileso. Ninguém é ileso. Por isso, o Senhor nos deu armas. E disse, use-a. Prepare os nossos pastores, como meu pastor, um pastor da Assembleia de Deus. Diz para mim, minha filha, venha guardada. Leia, se é o caso. No caso, ele até mesmo que tinha nos colocado para escrever sobre este assunto. Né? Na época chamava-se a Igreja Emergente. Hoje se chama o Cristianismo Progressivo. Então eu estive lendo alguns autores nessa área. E ele disse, minha filha, não se lê um livro como esse desguarnecido. E realmente, irmãos, porque são teorias infernais e nós jamais podemos, o melhor na verdade é nem ler, e por isso alguns de nós leem para explicarmos aos outros e dizermos, olha, quando você vê esse sinal, saia disso, porque não vem de Deus. Nós temos que aprender e gastar tempo aonde, irmão? Aprendendo o quê? Aleluia! E é para isso que a nossa Santa Escola Bíblica Dominical está de pé para a glória de Jesus e você se preparando para servir ao Senhor. O inimigo nos quer enganar. É o segundo subtópico. 1 Timóteo 2,14 diz, e Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Então, já referimos a este texto ali no Éden, a mulher foi enganada. 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 1, o texto diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
O que significa isso, irmãos? Estava na fé ou nunca entraram na fé? Isso, estavam na fé. Eles eram da fé, mas vão apostatar. Diz o Senhor por Paulo, o Espírito expressamente diz, ou seja, ele estava entendendo claramente que era o Espírito Santo que estava lhe dando essa palavra, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Como? Tá aí. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, quando nós lemos um texto como esse, irmãos, a gente tem que abrir o olho. É o que eu digo, a gente tem que temer. Essas experiências na minha vida me trouxeram a este lugar de muito temor. Mas eu não gostaria que nenhum de vocês estivesse tocando, lendo, consumindo por aí. Eu quisera de todo o meu coração que o nosso consumo fosse somente da palavra de Deus. Por quê? Porque por aí, no nosso celeiro evangélico, estão espíritos enganadores atuando. Porque o que Paulo está dizendo aí não é do mundo, irmão. Não são dos coaches do mundo, irmãos. Estou falando de obreiros, de pregadores dentro do meio evangélico, dentro da igreja. Então, haverá operação de espíritos enganadores e doutrinas, ensinamentos de demônios. Ou seja, a inspiração destes ensinos, como eu comentei agora com os irmãos, um exemplo, não vem de Deus, vem das trevas. Então, quando o meu pastor disse, olha, isso é poço do abismo. E eu, quando às vezes vejo, eu falo, meu Deus, isso é infernal. Não é exagero, não é colocação de crente. Porque nós, pela graça de Deus, como mencionamos no começo desta aula, pela graça de Deus, a nossa denominação não é sensacionalista e nem busca onde não existe. Que Deus guarde em nome de Jesus, porque poderia. Porque todos nós estamos em risco, porque muitos estão fazendo estas coisas. No entanto, nós somos conscientes da realidade espiritual e ensinamos pela Bíblia Sagrada. Aleluia! O discernimento, a busca dos dons espirituais para termos discernimento e o conhecimento da palavra para entendermos que as doutrinas que são de Deus e aquelas que não são de Deus são dos demônios. Quem diz amém? Aleluia! Terceiro subtópico, o inimigo nos quer o quê? Enfraquecer. Segundo aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 4. Isso a gente sente muito na pele, isso aí ninguém escapa. Alguns ainda dizem, eu acabei de mencionar para os irmãos, que são grandes, não conseguem enxergar a realidade de um inimigo o enganar. Porque estão seguros, se sentem seguros no conhecimento, seguros na fé, etc. E não percebem, não querem não acreditar que haja possibilidade. Mas graças a Deus que aqueles que estão seguros se sintam e sirvam e busquem, estejam firmes nas armas espirituais seguras. Mas o enfraquecimento chega à orla de cada um de nós. O enfraquecimento da nossa fé chega na vida de cada um de nós. Quem de nós vive esta longa jornada sem passar altos e baixos, de fortalezas, de dias que nós nos sentimos, prontos a ganhar almas para Jesus, a vencer o inimigo, a, enfim, pedir a Deus que use a nossa vida, a buscar dons espirituais e qual seja o sentimento que você sinta de vitória na presença de Deus. Sente a graça, está falando em línguas, está sentindo a presença de Deus, aleluia. Mas há momentos que nós nos enfraquecemos. E porque o nosso inimigo tem como objetivo também, ele ganha quando nós estamos fracos. Nós precisamos das armas espirituais, porque ele vai tentar nos enfraquecer. Segundo aos Coríntios 10 e 4 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Lembrança para nós. Mas sim, poderosas em Deus para destruição das fortalezas. As fortalezas são aquelas grandíssimos levantar diante de nós. Mas as armas que não são carnais, mas poderosas em Deus, as armas espirituais, elas podem destruir este levantamento das trevas contra a nossa vida. A nossa milícia, a nossa peleja não é uma peleja carnal, não é da realidade humana, ainda que nós vivamos ela. Mas mesmo contra a nossa carne, escute por favor, nós estudamos na lição passada, a carne, que é um inimigo interno, amém? Mas a luta contra a carne não é carnal. Amém? A luta contra a carne, o que diz o texto de Gálatas, que é o mais bem conhecido? Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ele diz lá, porque um peleja contra o outro. Porque o espírito peleja contra a carne. Amém? Então, a vitória, inclusive contra a carne, contra a nossa fraqueza no âmbito interno, alma e carne, vem do espírito.
Então nós continuamos assim, aprendendo que precisamos das armas espirituais contra a fraqueza, o enfraquecer das nossas vidas. 2 Pedro capítulo 3, versículo 17 diz: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados, e olha aí, e descaiais da vossa firmeza. Mais uma vez, agora não é Paulo, é Pedro dizendo, porque como um pastor de ovelhas, como um obreiro, como alguém que ama o rebanho de Cristo, como alguém que enxerga a realidade espiritual, aleluia! Ele diz, irmãos, se guardem, porque tem homens abomináveis que vão tentar te enganar. Onde, irmãos? É no mundo? Também. Mas, infelizmente, como Paulo nos advertiu, e Pedro também, vão se infiltrar. Vão tentar entrar no nosso meio. Vão até sair do nosso meio porque apostataram estando dentro da fé. E que vocês não sejam arrebatados, ou seja, tirados, né, da igreja, saídos. Quantos estão hoje desigrejados, convencidos que estão bem? Não, eu não preciso da igreja. Eu estou bem, eu estou firme. Eu leio a Bíblia, eu oro. Agora eu pergunto, esta afirmação é bíblica? É o que Deus deseja? É o que Deus em Cristo preparou para este ou para essa pessoa? Claro que não. Claro que não. Não é esta a lição? Já tivemos lição sobre isso, que explicamos aprofundadamente sobre este assunto. Mas a preocupação de Pedro é que vocês não sejam arrebatados, enganados, para que não descaiam da vossa firmeza. Hoje, muitos de nós, eu digo como mencionei alguns irmãos, com todo temor, porque eu também quero crer que eu estou firme. Amém, irmãos? Eu também digo e espero, mas eu digo com muito temor. E Pedro aqui nos está fazendo lembrar que a nossa firmeza pode ser descaída. Nós podemos balançar na nossa fé. Então, por causa disso, ele diz, guardem-vos, né? Porque eles vão trabalhar, o inimigo vai trabalhar para que você perca esta firmeza na fé. E o último versículo neste subtópico é Lucas 22, versículo 31 e 32. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. O inimigo quer que a nossa fé desfaleça. E para lutar contra ele, nós precisamos de quê? Armas espirituais. Segundo tópico, que é o que o pastor Osiel dispõe para nós aqui no nosso segundo tópico, nós também para você, quais são estas 3 armas espirituais? Primeira, a palavra de Deus. Segunda, a oração e a fé. E terceira, o jejum. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, o texto diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A palavra de Deus, então, é esta rocha, porque ele diz, quem ouve e cumpre. Amém? Quem ouve, quem escuta e pratica. Amém? Esta palavra, as minhas palavras, é o que Jesus está falando. Ele diz, eu vou assemelhar a um homem que construiu sobre a rocha. Então, ele construiu sobre essa firmeza da palavra de Deus, não só teórica, não só lida como cerimonialmente, mas vivida em nossa vida. Essa é a rocha. A palavra vivida é a rocha. Então, nós não precisamos aprender uma nova maneira de expulsar demônio. Nós aprendemos a maneira que Jesus disse, aleluia, na palavra. Agora, quem vive esta palavra, aleluia, então aprende na simplicidade dela. E nessa simplicidade que Deus nos deu, e a simplicidade não desfaz da profundidade do engano, da malícia de Satanás, não desfaz da grandeza e da realidade das coisas espirituais, não desfaz de nada disso, mas nos ensina com segurança o que é estar firme. Quem conhece e quem vive, sente-se firme na palavra. Quantos crentes hoje, talvez quando você for ensinar esta aula, você vai ver rostinhos, né, olhinhos, que não se sentem firmes, tem medo, tem temor da luta espiritual, de demônios ou de realidades.
E muitas vezes, coitados, não estão vendo que estes demônios estão atuando em lugares que quisera que fossem aqueles que fazem coisas feias. Mas em coisas que nós estamos consumindo na nossa casa, através da televisão, da mídia social, e está fazendo mais dano através do engano. Mas que nós possamos ensiná-los que a palavra de Deus, aleluia, que aquele que aprende, dizer bem-aventurado é você, irmão, que vem no domingo de manhã para aprender na escola dominical, que Deus possa fazer esta palavra semear em você, que te dê amor por ela e te dê graça de praticá-la. A gente aguarda como um tesouro, aleluia, que na hora que vem uma situação que você não sabe o que fazer, você diz, mas a palavra diz isso. Só tem esta resposta, como teve Jesus ali para o próprio Satanás no deserto, aquele que vivencia a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em toda a justiça. Então aprendemos aqui que a Escritura Sagrada ela é inspirada por Deus, aleluia, e ela é proveitosa para todas estas realidades. Oração e fé é a segunda arma. Então a palavra é a primeira. É arma, irmã? É tão grande que nós vamos ver lá no tópico seguinte que Jesus usou. É tão grande que Jesus usou. Davi usava. Todos os servos de Deus usavam. Todos nós usamos também. Nós devemos orar como a palavra nos ensina a orar. Inclusive orar a palavra, porque Jesus fazia, os apóstolos faziam, Paulo fazia. A palavra é a arma na nossa vida, mas a oração é outra arma. A oração da fé, aleluia, é uma arma espiritual, glória a Deus. No sentido natural, a oração não faz sentido. Para que orar? A minha filha, que é criança pequena, ela faz esse tipo de questionamento. Na verdade, a última vez que ela falou disso não foi um questionamento. Ela estava explicando ao seu irmãozinho menor que não precisava orar por aquilo, porque Jesus já sabia. Jesus vê todas as coisas. Então ela disse para ele, eu não me meti na conversa naquele momento, gente disse, você não precisa falar disso na oração, porque Jesus está em todo lugar, ele sabe todas as coisas e ele já sabe isso, então você não precisa orar. E a gente estava antes de comer, ia ter a oração antes da nossa refeição. E a pergunta é essa, funciona assim? Não. Será que Deus, então, não sabe a nossa necessidade? Sabe. Mas ainda assim, segundo o seu mistério, segundo o seu querer, aleluia, segundo a sua sabedoria, ele nos ensina que a oração e a oração junto com a fé. E quem crer na palavra de Deus, né? Então, esta oração, ela é uma arma espiritual e que nós precisamos usá-la. Aleluia! Então, a oração é um mistério de Deus, mas um mistério que nós somos ensinados a usá-lo. E quantas coisas nós não vencemos na oração? Glória a Jesus. Vamos ler o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 13. Depois eu saltarei para o 18 e 19. Diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. E aí no 18 e 19 diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, ou seja, na oração, com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Então Paulo diz, olha, ele já ensinou aqui o contexto, né? São das armaduras de Deus, que fala, cingido o lombo na verdade, couraça da justiça, você se lembra deste texto. E ele termina aí dizendo, orando em todo tempo. Orando em tanto tempo, perseverando em oração. E ele diz, suplicando. Oração, irmãos, é uma coisa linda, profunda, mas tão difícil a gente cumprir, né? Tão difícil a gente vivenciar. Aleluia. Que nós possamos voltar a burilar a nossa vida, porque aí nós veremos a verdadeira guerra, aleluia. E nós viveremos como soldados para o acampamento do nosso Senhor, aleluia. Vamos ser servos úteis. Aleluia. Se nós estivermos armados, vivenciarmos esta arma chamada a oração. E ele diz, suplicando por todos os santos, ou seja, os irmãos da igreja. Hoje mesmo, nessa semana, nós estamos todos, no mundo inteiro, que viu a tragédia que aconteceu ali no Rio Grande do Sul, suplicando pelas vidas, pelas famílias, que Deus atue em favor deles. Vemos imagens de nossas igrejas também, né? Inundadas, enfim, os irmãos ali em oração. E nós estamos orando com eles. E não só ali, tantas outras catástrofes,
tantos problemas. Mas e a realidade da nossa família? É um filho que está desviado, é um esposo que está enfraquecido na fé. Seja qual for a oração, é esta nossa peleja. E Paulo diz, vamos suplicar por todos os santos, os missionários, os professores de escola dominical, a serva irmã Manuela, que está aqui do outro lado, aleluia. Porque Paulo, inclusive, diz, olha, irmãos, ore por todos, mas ore por mim também, glória a Jesus, para que me seja dada no abrir da minha boca, aleluia. Ou seja, ele é chamado por Deus, ele é vocacionado, e para além da vocação, ele tem o ministério, o chamado, aleluia. Podia não precisar de oração, mas Paulo explicita que ele sabe que é uma arma espiritual, e ele disse, irmãos, orem por mim, para que eu fale com confiança, ou seja, ousadia, para fazer notório o mistério do evangelho. O que isso quer dizer? O evangelho é poder de Deus. O evangelho, apesar da mensagem ser simples no sentido do entendimento humano, é poderosa e espiritual, é um mistério de Deus, é uma mensagem espiritual, uma mensagem que vai trazer liberdade dos cativos, que andavam para as trevas para irem para o céu. Estamos entendendo? Então Paulo diz, eu preciso que vocês orem, para que Deus me dê esta confiança, esta graça, para fazer isso notório, ou seja, que as pessoas entendam, que as pessoas recebam. Aleluia! Orando por Paulo, estaremos orando por um missionário, aleluia, que está na frente da batalha de levar o evangelho. Quem pode dizer amém? Glória a Jesus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual? A quem? Ao diabo. Resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Irmão, o que essa palavra significa na prática? O diabo está ao seu derredor tentando, fazendo, movendo tudo aquilo que ele pode, porque ele quer te tragar, ele quer acabar. Mas aí o apóstolo Pedro diz para nós, igreja, o seguinte, resista firmes. Mas o quê? Na fé. Não é só repreender, não é só fugir, todas as orientações bíblicas, mas ele diz resista na fé, ou seja, eu sei que o meu Redentor, tá lembrando de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará, aleluia. Isso é resistir na fé. Eu sei que hoje pode estar escuro, sombrio, mas amanhã Deus trará uma novidade na minha vida, fará o sol brilhar de novo, aleluia, trará um tempo de refrigério, aleluia. Porque ele diz, porque as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Isso é muito importante nós entendermos. Em muitas casas de crente, tem esposo que está gemendo por uma esposa que está se desviando ou já está desviada. Você não está sozinho. Uma mulher que não entende, parece que não entra. Cristo ainda não nasceu, não fez a obra. Ou vice-versa. Há muitas mães que estão gemendo pelos seus filhos em todo o mundo. Há muitos que estão lidando com problemas de demônios. Você olha para um país como o Haiti, ou mesmo, infelizmente, o nosso Brasil, né? Realidades demoníacas mesmo, irmãos. Todo mundo estão lutando. Estão missionários em todo mundo passando perseguições, tendo pouco, tendo, enfim, necessidade. Que Deus não permite passar fome para morrer, Deus supre, aleluia, mas estão vivenciando aquilo que Paulo vivenciou. Maltratos, incompreensões na igreja. Então todas essas realidades que você diz, mas parece que sou só eu aqui na igreja vivendo isso, sem compreendida, às vezes até, você diz até o pastor que está fazendo. Eu quero que nós entendamos que as nossas aflições, e olha, irmãos, é o que diz aí o diabo, ele trabalha em tudo que ele pode, em quem ele puder. E deixa eu fazer uma colocação aqui, eu lembrei deste texto agora. Lembra-se do dia que Pedro falou uma palavra usada pelo inimigo? Jesus estava falando sobre a sua ida ao Calvário, sobre o projeto do Pai cumprido na vida dele. E Pedro, humanamente, pareceu que a inspiração de Pedro era humana. Ele disse, não, o senhor não pode, né? A gente não vai deixar, o senhor não pode ir morrer. E ele se levantou em algo que aparentemente, para mim, pelo menos, eu vejo um sentimento humano de proteção. Não é justo o Senhor viver isso, né? Enfim, uma ajuda, uma colocação humana. Aí Jesus olha para ele e diz, para trás de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus. Amém? Então, nós vemos que, às vezes, até por trás de um elogio, de uma ajuda, é por isso que eu digo, irmão, a gente não entende do mundo espiritual, não.
Tá todo mundo pensando aqui que tá pós-graduado, é tudo crente, Assembleia de Deus, pentecostal, cheio da graça de Deus, é tudo PhD do Espírito. Não somos, irmãos. Nós somos dependentes do Senhor e precisamos viver nessa dependência. Vamos aprender de Paulo, que diz, irmãos, roguem por mim. Aleluia! Não só eu tenho que viver uma vida de oração que o Paulo vivia, mas que pedia aos irmãos como ele também orava pelos outros. E agora o texto de Pedro nos ensina, resistam firmes na fé. Seja qual for o ataque, que venham por palavras feias ou boas, que venham de pessoas de fora do mundo ou pessoas que estão dentro da igreja, que vacilam e são usados em verdade pelo inimigo, como aconteceu com Pedro. E com palavras positivas, irmãos. Quem é que poderia discernir uma coisa dessa? Graças a Deus, que o nosso Jesus sabe bem, aleluia, discerniu bem, e ele nos capacita, quem tem os dons espirituais, este discernimento. Então busquemos os dons espirituais, porque foi para isso que ele deu à igreja. Quem pode glorificar ao nome de Jesus? Então a fé, firmes na fé, o Senhor me ajudará. Aleluia, eu sei que o Senhor estará comigo. Estou gemendo hoje, Senhor, ao mesmo tempo que estou dizendo ajuda-me, mas no meu coração eu sei que o Senhor fará. À noite, o choro, como é que diz o versículo, pode durar a noite inteira, mas a alegria seguramente virá pela manhã. O jejum, terceira arma espiritual fortíssima, como eu já disse para os irmãos um testemunho aqui. E às vezes que fui levada a batalhar em jejum, para além de um jejum de consagração, que deve ser parte da vida dos crentes, mas o jejum da batalha é uma arma espiritual tremenda. Eu sempre ensino aos meus alunos, eu digo que tem determinadas setas espirituais, irmãos, que depois que ela passa da barreira da nossa alma e entra no nosso espírito, setas espirituais, não vou falar em detalhes aqui, mas quando isso acontece, eu dei já um exemplo, quando isso acontece, a única arma é o jejum, irmãos. E Jesus nos ensinou isso, e a palavra nos ensina. Marcos capítulo 9, versículo 29 diz, e disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Atos 13 e 2, o texto diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Segundo aos Coríntios 6, 4 e 5. Antes como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Esse aí... é 4 e 5, ok. Recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, no trabalho, nas vigílias, nos jejuns. Então, com estes textos nós aprendemos que os obreiros que militam têm que ser vivenciados, vividos em sofrimentos, como Paulo está listando aí. Entre eles está o próprio jejum. Temos que viver como obreiros, os homens de Deus têm que praticar o jejum. Atos 13, 2 nos fez lembrar que porque a igreja jejuava, o ministério estava em oração e jejum, o Senhor teve liberdade de falar àquela igreja e separar 2 missionários que marcaram a história da humanidade para a glória do nome de Deus. Terminamos este estudo com a pessoa de Jesus, que foi o maior exemplo, o exemplo que nós podemos tomar para nós para aprender sobre as armas espirituais. Já aprendemos dela em outros textos. Agora nós vamos ver que Jesus viveu cada uma delas. Ele exercitou cada uma delas. Ele fez cada uma delas. E nos seus ensinos nós sabemos que ele nos mandou fazer também. Mas antes de entrar neste tópico, eu quero convidar para você participar conosco a cada sábado, às 21 horas, horário de Brasília, das nossas lives para professores de escola dominical. Na live passada, nós estivemos falando sobre interpretação e aplicação de textos bíblicos. E nesta aula mesmo hoje, alguns textos eu usei a maneira que eu ensinei para os irmãos de falar sobre esta interpretação e aplicação. Trouxemos uma aula muito prática, mas não pouco profunda. Depois estivemos respondendo uma pergunta muito difícil de um irmão que nos fez, ali está na live, que você pode assistir ao vivo, mas também fica gravado aqui no canal. Vou deixar um link para você na descrição e você pode assistir da semana passada. E no finalzinho da live da semana passada, eu trouxe a minha família para aparecer, para que os irmãos conhecessem a minha família. Por quê? Porque nós cantamos parabéns para o professor EBD Sábado Live, que fez 1 aninho de vida. Então, se você em 1 ano, que eu estou por aqui dizendo, irmãos, venham para a live, ainda não apareceu, eis a oportunidade de você assistir este vídeo passado, e se assim o Senhor o dirigir, que venha estar conosco, porque ali estamos juntos para aprender como servir melhor na vocação que Deus nos tem chamado.
Amém? Jesus usou armas espirituais. Primeira, vencendo o diabo com a palavra. Segunda, vivendo em oração. E terceira, praticando o jejum. Vamos ao texto. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Como dissemos, o texto de Mateus é o mais amplo sobre a tentação de Jesus. Diz o versículo 4, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que palavra é essa? Que contexto é esse? Quem está falando é Jesus. Está falando com quem? Está falando com o diabo. E o que é que Jesus está falando? Aleluia! Que o homem, ele vive da palavra de Deus. Então, Jesus ali não só fala isso, mas ele diz, está escrito, ou seja, quando o diabo o tentou, e você sabe disso, você conhece este texto, as 3 tentações que o diabo fez para com Jesus, todas ele respondeu, está escrito. Ou seja, ele respondeu com a citação de uma outra parte das Escrituras, e você sabe que o que Jesus tinha em mãos como Escritura é aquilo que nós hoje temos como o Antigo Testamento. Mas ele conhecia, era da cultura dos judeus, criarem seus filhos, né, no conhecimento da Bíblia, do tempo, da palavra de Deus. E Jesus conhecia não só também como filho, porque ele também era a própria palavra encarnada. Aleluia! No entanto, ele defende espiritualmente. Escute, por favor. Jesus defendeu-se espiritualmente. Você vai dizer, o diabo não podia fazer nada contra ele. Não é verdade. Ele estava como homem. Se não pudesse, ele não faria. Se ele não pudesse tentar, o que o texto bíblico diz para nós sobre Jesus é o seguinte, ele foi tentado em tudo, mas em nada ele pecou. Mas não significa que ele não foi pecado. Então ele era passivo, sim, de pecar, de cair. Mas não pecou, mas ficou de pé. E neste texto explícito da tentação, ele respondeu com a palavra de Deus, lição para nós. Amém? Que nós possamos aprender, decorar, amar, tê-la guardada no nosso coração, para que quando uma seta venha, nós tenhamos a palavra para nos defender, porque Jesus usou esta arma espiritual. E oração, Jesus orou também? Vamos lá, João capítulo 17, versículo 9. Diz, e rogo por eles. Quem é que está rogando? Jesus. Por eles quem? Pelos seus discípulos, os seus seguidores. Em verdade, aí ele ora por todos, inclusive, que virão à fé. Ele diz, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Com quem Jesus está falando? Com quem Jesus está falando? Com o Pai. Ele está rogando. Amém? E essas perguntinhas que eu acabei de fazer aqui, quem está falando, com quem está falando, foi parte da aula passada. Interpretação e aplicação da palavra de Deus. Então, nós vemos que Jesus rogou ao Pai pelos seus seguidores. Glória a Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti. Quem rogou? Jesus. Por quem? Por Simão. Para que a tua fé não desfaleça e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, Jesus aí roga, não é? Pede ao Pai proteção, ajuda para a pessoa de Pedro, que estava sendo vítima do cirandar de Satanás contra a sua vida. E por último, praticando o jejum. Será que Jesus jejuou? Sim. Mateus capítulo 4 e 2, no contexto da tentação. Antes dessa conversa final, onde Satanás aparece, diz o texto, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, Jesus veio de um período de jejum e logo depois foi quando ele foi tentado por Satanás. Marcos, capítulo 9, versículo 29, texto dito por Jesus também, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Agora eu pergunto para você, Jesus expulsou ou não expulsou? Expulsou, né? Os discípulos não puderam, por isso que perguntaram. Por que a gente não pôde? Aí Jesus deu esta explicação, ok? Mas Jesus pôde ou não pôde? E se ele disse só sai com oração e jejum, e ele pôde, é porque ele fazia o quê? Orava e jejuava. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se você ainda não é parte da nossa newsletter, que você possa se inscrever ainda, porque as novidades deste canal que vão ser acrescentadas, nós estamos, pela graça do Senhor, trabalhando cada vez mais e queremos
disponibilizar para você, professor de escola dominical, mais recursos. Estamos trabalhando, mudamos a plataforma do site, estamos fazendo novos vídeos, assim que tem coisa boa chegando. E eu não quero que você perca. Se você assiste este vídeo da pré-aula da escola dominical, por que não melhorar, aprender outras coisas? Estamos aqui para colaborar com você. E para você ser o primeiro a saber dessas novidades, nem sempre eu vou estar repetindo e falando nos vídeos, né? Porque são vídeos de pré-aula, mas se você estiver na nossa newsletter inscrito, então está aqui o link para você também participar dela, e sendo parte, você vai estar sempre sabendo das novidades que entram no nosso canal. Que Deus abençoe você, que você tenha uma feliz e abençoada classe de escola dominical, que Deus possa te usar para a glória do nome de Jesus, e seja você, bem como a minha vida também, sejamos praticantes da palavra. As armas espirituais são simples, mas poderosas em Deus. Que nós não sejamos somente pessoas que falam delas, mas que possamos vivenciar para sermos os guerreiros, os obreiros da 1ª hora, para a glória do nome do nosso Senhor. Amém.